Você tem conseguido entender melhor sobre o seu temperamento, essa natureza, ou de repente o temperamento de quem convive com você? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos para o segundo temperamento. Começamos a falar no áudio anterior do temperamento do colérico e hoje, continuando a série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye, hoje eu estou trazendo algo um pouco extra e eu estou cada dia trazendo um pouco mais aprofundado sobre cada temperamento. Então hoje eu vou falar sobre o sanguíneo ou influente. No método diz que ele chama-se influente. Por que influente? Porque ele tem um alto nível de influência sobre as pessoas. Ele é aquele tipo de pessoa radiante, otimista, extrovertida, muito sociável, calorosa, uma pessoa aberta com outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que nunca passam desapercebidas? Porque o seu contato com as pessoas, sempre contagiante, chama muita atenção. São pessoas que trabalham muito bem em equipe e contagiam as pessoas com entusiasmo, contribuindo sempre para manter a positividade do ambiente. São pessoas geralmente muito criativas, ágeis em suas ações, elas amam expressar suas ideias e raramente elas se permitem ficar entediadas. Situações de rotina é o que não faz parte da sua preferência, porque a natureza dela está sempre em busca do novo, em busca de viver intensamente o presente. Tem um desejo de ter prestígio e também buscam muito a aprovação social. São pessoas que gostam de receber homenagens, ser reconhecidos publicamente, sentir-se que é importante. Aliás, isso faz toda a diferença. Uma grande facilidade desse temperamento é de falar e convencer as pessoas do seu ponto de vista. As características fortes da sua essência têm a ver de que eles gostam de fazer parte de grupos, gostam de ter, aliás, não é só gostam, mas tem uma necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Possuem muitas habilidades de comunicação e buscam formas diferentes sempre de fazer as coisas. Eles não gostam de fazer tudo sempre igual. São otimistas e com facilidade para expressar as suas emoções, por exemplo. Bom, ponto forte aqui são carismáticos, confiantes, são encantadores, são otimistas, muito expressivos, persuasivos, influentes, articuladores, criativos, entusiastas e vaidosos. Agora, os comportamentos, se você se encaixou, de repente você conhece alguém que é assim, né? Eu quero te lembrar que essa pessoa não escolhe ser assim, nenhum temperamento que a gente tem, a gente escolheu. Então, nós sabemos que é obra de Deus e eu sempre acredito que é para cumprir um propósito específico. Se não, já que Deus não erra, não houve erro com o seu temperamento. A primeira coisa é você olhar suas características e focar, usar esses pontos positivos ao seu favor, a favor dos seus projetos, a favor da obra de Deus, a favor daquilo que Deus te chamou para ser, fazer e ter nessa terra, para se incluir dentro de um propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que com certeza Ele tem um propósito para todos nós. Nós não fomos feitos aqui por acaso, nós fomos feitos sim para sermos incluídos num grande plano de Deus. Você já tem descoberto um pouco mais sobre isso? Bom, vamos lá. Se você percebeu que você tem várias dessas características, ou algumas que sejam, vamos ver o que você precisa desenvolver. Esse mesmo é o meu temperamento predominante. Eu sei que eu preciso estar constantemente trabalhando meus pontos a melhorar. Vamos começar quais deles, né? Primeiro, se você é um sanguíneo, influente, você precisa começar não precisa trabalhar intensamente isso, porque não é da sua natureza, mas sim precisa se lapidar. Lembra a história de que tudo que é demais fica insuportável? Vamos pensar, muito açúcar num café não dá para tomar. Muito sal numa carne gostosa também vai ficar insuportável. Então assim somos nós. Então se é um exagero da sua parte, comece a trazer à consciência o que você pode melhorar. Por exemplo, se você é um sanguíneo influente, você pode se atentar mais aos detalhes, concentrar-se mais em resultados do que só na sua popularidade. Comece a desenvolver o olhar para o resultado, a ouvir mais e falar menos.
Aliás, isso para esse temperamento é fundamental. Começar a se interessar um pouco em ouvir profundamente um pouco a história das pessoas e não preocupar-se somente em falar a sua versão e a sua história. Dar maior atenção ao que os outros estão dizendo. Muitos dos sanguíneos influentes ficam só esperando a sua vez de falar, ao invés de fato, se preocupar com o que o outro está dizendo. Eu sei, gente, eu sou assim, eu vivo treinando isso em mim. Outro detalhe importante é que você precisa respirar fundo e agir com menos impulsividade na hora de decidir algo. É importante planejar suas metas, listar suas ações para ter um pouco mais de controle para conseguir realizar mais. Ter mais controle emocional, mais cauteloso, organizado, saber dizer não. Assumir apenas os compromissos que você pode cumprir e finalizar o que se propõe a executar. E perder menos tempo com distrações, focar mais na realização dos seus objetivos. Bom, essa é a direção para quem é desse temperamento. Aí você fala assim, mas se eu sou justamente desatento, tenho dificuldade em planejar, dificuldade em dizer não, como eu vou fazer isso? Aí, gente, é onde que constantemente o seu temperamento, independente se é esse ou se é outro, tem que buscar estratégias. Nem tudo, você não vai conseguir se tornar a pessoa mais organizada como um melancólico, por exemplo, mas você pode sim achar meios, encontrar meios aonde você melhore a cada dia a sua organização. Encontrar algumas ferramentas, buscar ajuda com pessoas que são organizadas, que vão te ajudar a trazer lembretes para você, a te ensinar a ter uma rotina em alguma coisa que cada vez você implementando uma nova, depois você implementa outra, até aquilo se tornar um hábito. Não queira mudar tudo de uma vez, porque a neurociência já diz que isso não funciona. Mas você ter sempre pessoas ou situações ou buscar aprender ferramentas de alta produtividade vão te ajudar. E trazer consciência sobre seus erros, constantemente isso é importante. Quais são os medos desse temperamento? Geralmente tem medo do quê? Como é um temperamento que busca bastante popularidade, o grande medo dele é da rejeição. Como estar no meio de pessoas para ele é muito importante. Outro medo forte é de ficar sozinho. Também ele tem muito medo de frustrar as expectativas dos outros, porque ele está sempre buscando aprovação, é da natureza desse temperamento. Ele tem medo de não ser reconhecido, de não ser valorizado, tem medo de não se sentir apoiado, por exemplo. Então, se você, por exemplo, se relaciona com alguém que é influente, que é sanguíneo, é muito importante para que essa pessoa se sinta sempre forte e confiante do seu lado, que você seja um apoio e não um crítico ou uma crítica. Se você é uma esposa que é muito crítica e o seu esposo é influente, isso faz com que ele perca muito a autoconfiança. Ele perdendo isso, ele fica menos produtivo, ele fica menos feliz. Esse temperamento, ele funciona muito bem quando reconhecido. Como esse é um ponto forte dele, quando você reconhece, ele busca sempre se superar, ele quer ser melhor nos detalhes, ele quer ser melhor em outras coisas. Quando ele é criticado, geralmente, alguns eles precisam da crítica. Esse é um temperamento que precisa ser, sim, corrigido nos seus comportamentos, mas ele busca sempre superar a expectativa dos outros, principalmente quando é elogiado. Experimente isso com seu filho que é sanguíneo, por exemplo. Ele vai querer continuar superando a sua expectativa. Outra coisa, ele tem medo de perder o prazer em suas ações e na rotina. Como ele não gosta de rotina, é um grande medo natural que ele tem de conseguir isso. Nas organizações, em trabalhos, eles são ótimos para apresentar negócios, conquistar novos clientes, resgatar, por exemplo, relacionamentos com antigos clientes. São bons em situações de exposição, criatividade, articular socialmente alguma coisa, trazer prestígios, ideias originais. Tudo que precisa de livre expressão, emoções, subjetividade, são realizações excelentes para quem é desse temperamento.
Eles também se encaixam em qualquer atividade que permita manifestar as suas próprias ideias e seus sentimentos através da comunicação. O que eles não gostam e não vão se dar muito bem, logo você vai entediar um sanguíneo que vai ter que lidar com tarefas muito ordenadas, rotineiras, ou atividades que tenha pouca interação com as pessoas. Eles geralmente tendem, então, se você, por exemplo, trabalha numa empresa, é um sanguíneo e vive isolado, a tendência é que você fique até depressivo com o tempo. Então, é muito importante você ouvir em qual ambiente profissional, ministerial também, onde que você vai se dar bem, aquele que tem a parte que necessita dos pontos fortes do seu temperamento. Aquele que precisa dos pontos fracos, ele é só uma escola, porque na verdade tem o temperamento que vai cumprir um papel mais metódico, mais processual. Bom, espero que aqui você já tenha conhecido. Já conhece alguma personalidade aí que é sanguínea? Pensa quem que é sanguíneo influente aí na sua família, nos seus amigos, na sua igreja. Quem é? No seu trabalho. E assim, se você for pensar quem são as pessoas conhecidas nas mídias, enfim, você vai ver que Silvio Santos é assim, o Neymar é assim, você vai ver Barack Obama é um cara que foi presidente dos Estados Unidos e era sanguíneo também. Enfim, a gente tem várias pessoas aí, outras pessoas que você pensar. Então, a partir de amanhã eu vou falar de um próximo temperamento, espero que você tenha se conhecido, parado para pensar e também para entender por que o outro é tão exageradamente feliz. Não, ele só é sanguíneo. Não se irrite com ele nasceu assim, foi Deus quem fez. Agora você vai olhar para a pessoa e falar assim, agora entendi por que é tão otimista. Ele só é um sanguíneo, só é um influente, ele nasceu, Deus fez ele assim. E se você é o próprio sanguíneo, pense aquilo que você pode ponderar, não ser tanto, o que você conseguir lapidar. Para quem que você vai pedir? Claro, ajuda para o Espírito Santo. E a gente vai falar mais disso, de como buscar ser transformado pelo Espírito Santo. E vamos ver os personagens da Bíblia que eram assim. Então, um grande beijo para você. Meu nome é Ellen Klein, Master Coach Cristã. É uma honra ter você me acompanhando. Estou respondendo muitas dúvidas lá no meu Instagram. Você já foi lá? ellenklein.oficial. Ellen com H, um L só. O Klein escreve Klein, K-L-E-I-N. Ponto oficial, me encontra lá e pode tirar algumas dúvidas, que lá eu tô respondendo para muita gente através dos stories, ok? Um beijo e até o próximo áudio.